Imbróglio na justiça embarga venda da Vasco SAF. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação da venda aí da Vasco SAF, explicar para vocês, porque ontem foi um show de fake news, certo? Coisas inexistentes. Hoje a gente já foi atrás aí de alguns conselheiros do Vasco da Gama para perguntar se havia tido alguma mudança, algum comunicado do Pedrinho sobre a possibilidade de venda, certo? A gente entrou pela manhã lá no Tribunal de Justiça online, na Suprema Corte de Nova York. A gente vai explicar para vocês como que está a situação, assim como a situação aqui no Rio de Janeiro. Então a situação é muito diferente do que esses caras estão colocando aí, perfeito? Pedrinho hoje vai vir a público para desmentir um monte de coisa e para esclarecer outras coisas aí. A gente vai falar muito aí sobre saída de jogador. A janela ainda nem abriu e já colocaram um jogador aqui no Vasco da Gama. A diretoria até desmentiu a chegada desse jogador. Tem muito o que falar. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever. Principalmente você que está descontente com o atual momento que o Vasco vivencia, nos ajuda a ter voz ativa dentro do Vasco da Gama. O seguinte, pessoal, vamos lá. Surgiu aí uma notícia vinda do Jorge Nicola. Mais uma vez, o Jorge Nicola, você está tumultuando o ambiente no Vasco. Que o Vasco teria interesse no Quinteiro, jogador do Racing, certo? Tá jogando muita bola. Aquele mesmo colombiano que passou lá pelo River Plate. A diretoria do Vasco desmentiu esse interesse. O Vasco só abre negociação com o atleta após o término do Campeonato Brasileiro. O que tem agora são alguns jogadores retornando ao Vasco da Gama e que já vão sair do clube, como é o caso aí do Figueiredo, que chega, mas vai se transferir para o Volta Redonda. Perfeito, gente? Então essa é a situação aí de Quinteiro. Outra situação. O Pedrinho hoje vai perder um tempo precioso para desmentir as fofocas de jornalista. Jornalista velho mentindo. Hoje eu fui atrás dessa situação. Ontem a gente teve uma live do Flávio Dias, mentiroso, dá um azar danado, porque a gente conhece outras pessoas dentro do Vasco da Gama, e fomos perguntar. Mudou o posicionamento do Vasco, porque o Felipe Carregal veio ao público e simplesmente deu uma declaração dizendo que o Vasco não vende até se passar por uma recuperação judicial. E o próprio Pedrinho, há 4 dias atrás, assina uma nota dizendo que não tem proposta nenhuma concreta para vender o Vasco. Ontem, de forma sacana, para ganhar audiência, para se fazer dinheiro, e não é só o Atenção Vascaínos, não. Outros canais aí simplesmente vêm a público para falar que tem interesse de grego, de árabe, e isso não existe. Ah, Laureano, mas eu ouvi falar aí da situação do grego, certo? Ele procurou o Vasco, aí não foi nem o Vasco, intermediários, e ponto. Até porque
Não pode acontecer essa venda hoje. Decisões na justiça embargam essa venda. Você tem que entender, torcedor do Vasco, o seguinte, que as ações da Vasco SAF hoje estão divididas aí em três. 30 são pertencentes ao Vasco da Gama. 31% são pertencentes à 777. E 39% há uma discussão hoje na justiça para ver quem é que vai ficar com essas ações. Existe uma discussão. Hoje, o Vasco da Gama é o controlador, as ações pertencem ao Vasco da Gama, mas é uma decisão liminar que pode cair, por exemplo, no dia 27, quando acontecerá um julgamento aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Vamos explicar primeiro esses 39% que está em discussão na justiça. Se está em discussão na justiça, lá no arbitral da Fundação Getúlio Vargas, a ECAP pode vender? O Vasco pode vender? Não. Existe um arbitral, está em discussão. Perfeito? Então não pode ter a venda de uma coisa que está em discussão na justiça. Laureano, os 31% que são pertencentes ali à ECAP. Diz para mim, a ECAP pode vender? O Pedrinho pode vender? O Pedrinho não pode vender. São ações aí que a 777 fez aporte e são delas, mas que hoje existe uma liminar lá na Justiça dos Estados Unidos que não dá autonomia, não dá autonomia à ECAP para a ECAP fazer essa revenda. Hoje, lá nos Estados Unidos, qualquer venda de qualquer ativo do portfólio da 777 tem que ser comunicado à Justiça norte-americana, porque os outros credores da 777 possuem os mesmos direitos do que a ECAP. Deu para entender, pessoal? Então, não se pode vender. Dia 19, inclusive, o Grego não fez acordo nenhum lá. Dia 19 tem um julgamento lá nos Estados Unidos, que é decisivo, do recurso de apelação da Landau, e se essa liminar não cair, vai se estender meses adentro. Ô, Laureano, e essa situação das ações do Vasco? O Vasco tem 30%. A lei da SAF permite que o Vasco venda 20%. Hoje o Vasco só pode vender 20% das ações que lhe pertencem. E só que o Pedrinho não vai vender esses 20% agora, porque 20% não faz nem cosquinha na dívida do Vasco, que aumentou para 1,2 bi. Perfeito, pessoal? Então, é essa situação. O Vasco está buscando uma recuperação judicial para entender quanto que é a dívida. O Vasco está tentando um abatimento junto com os seus credores na Fundação Getúlio Vargas. Simplesmente, o Vasco já conversou com 50 credores. O Vasco vai reunir com mais 175 credores até o dia 31 de novembro, para depois o Vasco apresentar a recuperação judicial ao Conselho de Beneméritos, ao Conselho Deliberativo, para aí sim o Vasco vender. Então, tudo caô, tudo mentira, tudo conversinha fiada. Laureano, por que eles fazem isso? Porque é sacana. Porque querem engajamento. Então, a gente lamenta. Hoje o Pedrinho vai vir desmentir isso e vai vir explicar outras coisas. A gente vai acompanhar a coletiva do Pedrinho lá para 2h15. A gente está aqui, perfeito?
Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.